Boa noite, minha irmã. Boa noite a todos os meus irmãos. É com alegria no coração em que nós aceitamos esse convite para juntos estudarmos, brevemente que seja, por conta do tempo, mas estudarmos uma das passagens muito interessantes do Evangelho do Cristo Jesus, que é sobre o tema principal: não ponhais a candeia debaixo do alqueire, né, que está no capítulo 29 do Evangelho segundo o Espiritismo, e é uma mensagem que foi trazida, obviamente, também por Lucas e Mateus, os evangelistas, nos seus registros da passagem do Evangelho de Jesus. É com alegria que nós participamos, porque o Evangelho é sempre um momento de iluminação. É sempre importante que nós possamos refletir sobre as luzes trazidas por Jesus, luz maior que é ele, mas as luzes em termos de ensinamentos, e também ampliado pela doutrina espírita, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. De logo, nós colocamos que são termos que a gente precisa ponderar sobre, né, o que é candeia, o que é o que, nós vamos falar sobre isso, trazer alguma iluminação, antes trazendo o texto, que eu acho muito interessante, quando Mateus, no capítulo 5, versículo 15, diz: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, põe-na ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Essa é a passagem de Mateus, e a gente sabe que o capítulo 5, 6 e 7 é o Sermão do Monte. Não é à toa que ele está aí, né, nesse primeiro grande discurso de Jesus, nosso mestre, para todos nós, como plataforma, digamos, como foi dito por um dos irmãos que falou aí, para nos tornarmos homens de bem e podermos ampliar para ser humanos de bem, já na ampliação do conhecimento que temos hoje, para trazer uma linguagem mais universal. Há também a passagem no Lucas, quando ele diz que ninguém há que depois de ter acendido a candeia, cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama, põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e aparecer publicamente. E aí há também uma passagem, né, que Jesus fala, os apóstolos questionam Jesus sobre falar por parábolas, que nós não vamos nos estender, porque nós queremos concentrar justamente nessa parte que trata não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Então nós queríamos ir logo, né? Vamos trazer algumas palavras que são chaves, né? Que a gente precisa entender, né? Candeia, né? Candeia é uma espécie de lâmpada de barro, né? Que era alimentada por óleo, né? Normalmente por azeite de oliva, que era o mais utilizado na época, né? E alqueire como uma vasilha, um vasilhame, que era utilizado para guardar esse alqueire. O candeeiro, né, é um instrumento para colocar essa lâmpada de barro que é a candeia. E é interessante que era um costume, né, havia esse costume na Palestina, e Jesus, como mestre, sabia de tudo e sabe de tudo, e sempre utilizou, né, dos elementos participantes da cultura daquele momento para que as pessoas pudessem compreender. Algo parecido com o que acontece conosco, quando a gente fala, por exemplo, nós somos um celular de Deus, precisamos estar conectado com ele. A gente entende isso, mas se você falasse isso há 30, 40, 50 anos atrás, a pessoa não ia entender, né? Então, veja que a linguagem, ela deve ser apropriada não só àqueles que estão ouvindo, mas também às circunstâncias e ao momento. E Jesus, como mestre, sempre fez isso. E Jesus sabia de que havia o costume de que a candeia apagada, ela ficava debaixo do alqueire, né, guardada debaixo ali daquele vasilhame, né? Não se costumava acender ela e colocar debaixo do vasilhame, mas Jesus coloca já uma outra abordagem para que a gente pense, olha, não é para colocar a candeia acesa, né, debaixo do vasilhame, debaixo do alqueire, mostrando de que a luz, uma vez ela despertada em nós, ela necessita de ser expandida. E é interessante que essa passagem ela está justamente no momento posterior que Jesus está trazendo as orientações, né? Jesus traz o Sermão do Monte e elenca as bem-aventuranças e ele começa então a dar para os seus discípulos algumas orientações gerais
que obviamente, né, guardadas as devidas proporções, se nós nos permitirmos isso, essas orientações servem justamente para nós. Né? Nós que Kardec fala, trazendo o Evangelho do Cristo, trabalhadores da última hora, que já fomos chamados tantas vezes, tantas e tantas vezes, né, nas mensagens do Evangelho, está bem claro isso, que nós demoramos a chegar, mas graças a Deus, né, estamos aqui. E olha que interessante, né? Reunidos para conversar sobre o Evangelho, né? Quantas vezes nós gastamos tempo utilizando o nosso tempo precioso, esse talismã divino de que Jesus fala no livro Neio Lúcio, né? Quando Jesus fala da importância do tempo para a nossa vida, quantas vezes utilizamos para conversas sem grandes importância ou até para utilizar a palavra de forma indevida. Aqui nós somos convidados, como os discípulos foram naquela época, a responsabilidade na divulgação do conhecimento divino. Então, hoje nós já temos condição, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que estão aqui nos dando a alegria de juntos refletirmos. Olha só, nós já temos hoje condição plena, tá? De estar em qualquer momento que estiver sendo um embaixador do Cristo, como diria Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, um embaixador do Cristo, ou seja, trazendo através da postura o ensinamento. Claro que a palavra é muito importante. É importante esclarecer, dialogar, conversar. Mas se nós pudermos agir conforme Jesus ensina, nós estaremos muito mais divulgando, iluminando a vida nossa e daqueles que convivem conosco. Então, essa passagem, ela é longa, né, no capítulo 29 do Evangelho segundo o Espiritismo, desculpa, capítulo 24, mas assim, se você for buscar toda ela é muito longa, não dá para você tratar em 30, 40 minutos. No entanto, tem alguns pontos interessantes que é importante nós conversarmos e examinarmos, né? Um deles é esse. Será que nós estamos hoje, no momento atual, como é que nós estamos? Por exemplo, nós estamos, quando Jesus fala da candeia, né, da lâmpada acesa em cima do candeeiro para iluminar, para quem chegar a casa possa acender a luz, aí nós colocamos, então, diante da realidade atual, né? Que foi bem colocado aí pelo meu irmão, se não me engano, Raildo, que falou da pandemia, né? Do vencer a pandemia através da vacinação, que é apenas uma abordagem, né? Que se nós formos observar, a pandemia, para nós, é um grande Enem espiritual. É um Enem espiritual para quem quer mudar de fase, para quem quer continuar nesse trajeto maravilhoso de regeneração, de autotransformação, para alcançar a meta da perfeição. Porque a questão 132 de O Livro dos Espíritos nos elenca dois objetivos básicos que nós temos na nossa encarnação. Um deles é o objetivo pleno, maior, que perpassa as encarnações, que é alcançar a perfeição. Esse é o objetivo maior. Modelo Jesus, é o Cristo. Ninguém será perfeito igual ao Pai no sentido do absoluto, mas seremos relativamente, né, parecidos com Ele, nos parecendo com Jesus. Aí é interessante quando nós precisamos então ficar atentos para que no nosso dia a dia nós estejamos fazendo esse balizamento. Como é que eu estou agindo? Por exemplo, na pandemia, nessa dificuldade que nós temos tendo, né, seja de emprego, de relacionamento, né, as pessoas nunca conviveram tanto dentro de casa uns com os outros, nem consigo mesmo, né? Eu acho que tem gente, uma vez um amigo fez uma brincadeira que disse, rapaz, eu estou tão assim que eu não estou me aguentando. Repare, olha que interessante, né? Quando a pessoa diz assim, não está se aguentando, significa dizer que ela está convivendo pouco com ela. Ela estava convivendo tanto fora, tanto exteriormente, vivendo muito na aparência, né, muito mais no social do que no íntimo, no individual, no mental, no emocional. E quando ela começa a conviver com ela, começa a perceber, e é necessário perceber, os desafios que tem em si,
né, que precisam ser vencidos durante essa encarnação, pelo menos o esforço maior, como diria Kardec, para a transformação, para dominar as más inclinações que nós temos, todos nós, quem não tiver me perdoe, eu estou falando de mim, más inclinações ainda tem um bocado, eu tenho aquela má inclinação que é o egoísmo, ainda tenho aquela má inclinação que é o orgulho, ainda estou nessa, né? Ainda estou naquele grupo que Jesus disse, os doentes é que precisam de médico, ainda bem que Jesus veio para todos nós. E então, mostra a todos nós que a partir do momento em que eu começo a observar a mim mesmo e perceber o que eu tenho que melhorar, eu começo a me iluminar. E quando eu tenho isso à luz de um evangelho, que é o próprio Cristo Jesus, que é o evangelho de Deus, registrado pelos evangelistas, mas a vida de Jesus é que é o evangelho. Então Jesus vem e ele plenamente mostra como se vive. Observe também que Jesus teve um cuidado. Eu não sei quem falou aí no grupo, eu achei tão bonito esse negócio, todo mundo participando, dando opinião, achei fantástico. E várias falas aí, uma delas falou da questão da proporcionalidade, digamos assim, do cuidado na revelação das coisas, da evolução paulatina. Né? Pelo menos a ideia que eu peguei principal foi essa. Essa ideia é muito importante porque também é o que Jesus faz. Quando Jesus está, não vou aprofundar nesse tema porque é longo, mas quando Jesus fala por parábolas, quando Jesus conta histórias, quando ele faz comparações para nos auxiliar e às vezes até para, digamos assim, entre aspas, como eu podia dizer, não ofuscar, não queimar a vista de quem assiste aquela revelação, Jesus, na verdade, ele está fazendo o quê? Ele está nos conclamando, tá? A refletir de forma gradual, lenta. E quando você compreender, também expresse de forma lenta, gradual. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu conheci alguém, eu vou nada mais, uma despedida de um corpo físico de um amigo, né, popularmente chamado de velório. Eu vou nessa despedida e chego lá. A pessoa, por exemplo, tem uma visão de existência única. E aí eu conheço a reencarnação, sei que a reencarnação é real, existe, eu estou reencarnado. Aí eu, para poder consolar a pessoa num velório, eu vou chegar já a falar de reencarnação? Será que era o momento? Será que a pessoa está preparada? Então, mas também não vou deixar de falar da vida, não, mas é muito importante naquele momento nós chegarmos para dar solidariedade, para o acolhimento e deixar uma pulga atrás da orelha, né? Lembrando que a vida continua, que Jesus ressurgiu, que nós podemos ressurgir. E aí, nesse diálogo paulatino, contribuir para que o outro pense que a vida continua e que aquele que foi poderá voltar para continuar o trabalho que necessita fazer. Então, tudo isso faz parte de um grande projeto de Deus para nós, que é sair da simplicidade e da ignorância e alcançar a plenitude, cujo modelo é Jesus, como todo mundo já sabe, a questão mais sabida de todos os espíritas, que é a questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, é interessante, quando Jesus fala de candeia, ele está simbolizando, acima de tudo, um instrumento de iluminação. Né? Quando você tem, por exemplo, a palavra que constrói, que eleva, que estimula, você encontra alguém, ao invés de falar que ela está mais forte, que ela está, querendo dizer que ela está mais gorda, né? Tentando, por que não dizer aí, como é que você vai, tudo bem? Buscar dentro da pessoa o que ela tem de legal, o que ela tem de bom, e não fixar na aparência. Porque o corpo físico é muito importante. Todos nós devemos conservá-lo, inclusive vacinando ele. Porque isso é uma das leis morais, que é a lei de conservação. Nós temos o dever de esticar a existência, né? Esticar o máximo possível, para podermos, dentro do projeto que tivemos aqui de reencarnação, conseguirmos, quem sabe, permitindo Deus, fazer alguns avanços. Mas eu não posso achar que eu sou só o corpo. Né? Porque senão eu fico preocupado até com idade. Né? E se preocupar com idade é uma visão materialista. Eu posso me preocupar em conservar o corpo, mas eu me preocupar com a idade é a mesma coisa de eu estar preocupado com essa camisa. Olha, essa camisa tem alguns anos, mas faz de conta que só tem um ano. Não, para que isso? O mais importante é eu conservar a camisa, lavar, passar, cuidar, não é?
Então, o corpo físico deve ser cuidado, mas não deve ser a expressão máxima. Por que eu digo isso? Porque, por vezes, eu observo desentendimento entre pessoas, porque a pessoa utilizou uma palavra errada, na hora errada, na forma errada, preocupada só com a forma. E o conteúdo do outro, como é que fica? Então, é importante enxergar em cada um espírito imortal em evolução. Mas não apenas para proclamar isso, essa verdade que a doutrina espírita nos ilumina, né, o nosso dia a dia, mas, acima de tudo, para agir como tal. Por exemplo, até encontrar com alguém em erro, como nós podemos cair em erro, perceber que aquilo é um momento daquele espírito, não é a definitividade dele. Não é tirar uma foto e guardar. Pronto, a pessoa peguei em erro, tirei a foto e vou guardar. Toda vez que eu encontrar com ela, eu vou olhar a foto. Peraí, e se a pessoa já mudou? Se o comportamento dela já alterou a partir do momento em que ela percebeu que estava indo pelo caminho errado? Então, tudo isso, meus irmãos, tem a ver com colocar o conhecimento, a luz que nos foi concedida por Jesus através do seu evangelho e da doutrina espírita, e obviamente nós estamos falando do seu evangelho, nós também estamos fazendo um link com o Antigo Testamento, viu? É bom lembrar disso porque é toda uma sequência, todo mundo sabe disso, né? Nós temos a primeira, a segunda e a terceira revelação, é uma continuidade da revelação de Deus de acordo com a nossa maturidade. Então, quando eu começo a perceber que eu, em espírito imortal, conheço e então eu posso vivenciar, e vivenciar eu posso influenciar positivamente, eu estou começando a entender o conceito espiritual do que é candeia. Porque essa candeia, ela assemelha, logicamente se assemelha, acima de tudo, a uma visão da vida de forma mais moral. Porque lembremos, aquela mensagem que está no capítulo 6º, né, que é o Cristo Consolador do Evangelho, uma das 4 mensagens do Espírito de Verdade, quando ele fala: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, né, falando do primeiro e do segundo ensinamento, ele está mostrando aquilo que Emmanuel destaca no livro Pensamento e Vida, que são as 2 asas que nos levarão a Deus: o amor e a sabedoria, o sentimento e o conhecimento. E esse conhecimento, aliado ao bom sentimento, ele pode fazer coisas assim transformadoras. A gente pode transformar a vida do outro, né? Não apenas para fazer palestra, não apenas para fazer live, não apenas para escrever livro, não. Nós podemos transformar a vida do outro com palavras adequadas, mostrando que ele tem potencial para crescer dentro do que ele pode. Um amigo me falou uma vez uma experiência muito interessante, que alguém ligou para ele perguntando, conversando com ele, uma pergunta, consultando: rapaz, eu estou pensando em fazer o curso de ciências contábeis, fazer o vestibular, o que é que você acha? Aí ele disse: rapaz, parabéns. Ele disse: como assim parabéns? Ele disse: porque você já começou a passar no concurso, no vestibular. Mas, rapaz, eu estou só falando, você já deu o primeiro passo. Se você deu o primeiro passo, você já começou no caminho certo. E aí falou brincando, mas falou sério no sentido da orientação: vá lá, persista. Bom, meses depois a pessoa liga para ele dizendo que tinha passado em vestibular. Anos depois chegou na casa dele um convite para ele ir para a formatura. Então, a gente observa que uma simples atitude, uma palavra bem utilizada, com um bom sentimento, pode transformar a vida de alguém. E é essa proposta que Jesus traz para nós, quando ele nos mostra de que a candeia, a luz, nós podemos até dizer, representamos de Deus, porque nós somos candeia de Deus. Quando ele diz: brilhe vossa luz, ele está dizendo: brilhe na medida em que você possa iluminar o outro, não ofuscar o outro. É muito importante fazer isso. Observar que Jesus nos traz essa, digamos assim, forma de agir do amor em movimento, que é a caridade, é a boa vontade para com todas as pessoas, sem precisar esperar retorno. Fazer, explicar, orientar, esclarecer acima de tudo, mas principalmente com a postura, com a conduta. Porque de nada adianta eu vir aqui com a honra que vocês me dão de estar ouvindo, de me convidarem para participar do Evangelho, se eu não me esforçar. Olha, estou falando de esforço, viu? Não estou falando nem de conquista. Se eu não me esforçar para colocar em prática tudo isso que a gente está conversando. Porque a proposta nossa, e a doutrina espírita nos revela isso, é de
continuidade. A vida continua. Amanhã melhor do que hoje, hoje melhor do que ontem. Né? É interessante ficar atento a isso, não se exigir demais onde não pode alcançar, mas se esforçar para alcançar aquilo que já pode. Transformar a própria vida através de pequenos ensinamentos, de pequenas dicas que a gente pode colher dos espíritos superiores que não, digamos, economizam orientações. Emmanuel, por exemplo, nós sabemos disso, ele nos traz fantásticas revelações para nós através de Chico Xavier, que talvez, né, se nós, digamos assim, tivesse pelo menos a condição de parar um pouco para examinar algumas mensagens dele, nós poderíamos levar, digamos assim, estar favorecendo a nossa própria vida e aqueles com os quais convivemos. Porque não tenhamos dúvida, ninguém aqui precisa estar inscrito no YouTube para ser um influencer, para ser um influenciador, ninguém. Todos nós influenciamos, todos nós somos influenciados. Depende da sintonia que nós estamos para influenciar para o bem ou para o mal. Isso é o dia a dia. Então, o conhecimento que eu adquiro através do estudo, eu preciso fazer luz. É como diz Emmanuel, né, numa mensagem muito interessante, a mensagem Façamos Nossa Luz. Ele diz uma mensagem, eu vou ler alguns textos aqui para que a gente recorde, está no livro Caminho, Verdade e Vida. Quem já leu esse livro sabe, pode localizar depois. O nome da mensagem é Façamos Nossa Luz. Olha como é interessante o título. Ele diz assim: em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Olha, se nós não acendermos em nós a própria luz, por isso que Jesus brilhe vossa luz diante dos homens, nós teremos dificuldades de encontrar o caminho que nos liberta das nossas ignorâncias, dos nossos pensamentos cristalizados, que na verdade deveriam ser cristianizados. Nós somos convidados a isso. No meio da grande noite, ou seja, na dificuldade, naquele momento que a gente acha que não tem solução, naquele momento em que a gente nem percebe e está sendo influenciado. Alguém fez algo que nos magoou, qual é a atitude às vezes que tomamos? Revolta, revide, não é? Vingança, se não deixarmos a luz guiar. Porque a tendência é seguir aqueles conceitos, aqueles comportamentos antigos de outras encarnações, ainda tão atrasados, né, que nós tínhamos e às vezes até queremos persistir. Então nós somos convidados a isso. Então Emmanuel diz assim: sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo. Veja, se eu não estou brilhando, como aqueles que andam na luz vão poder me enxergar melhor? Nós temos dificuldade dessa conexão, enxergar no sentido de perceber, de conectarmos com ele. Então, nós precisamos, no nosso dia a dia, estarmos atentos a esse auxílio que nós podemos dar, mas o auxílio que podemos receber. Quando eu leio, por exemplo, uma boa mensagem, quando eu ouço um bom filme, quando eu ouço uma boa música, eu estou elevando a minha vibração e estou me permitindo uma conexão mais sutil, mais elevada, mais divina. Do contrário, quando eu ouço aquelas músicas que a gente chama de música por respeito a quem fez, mas ela não merece nem esse nome, para não danificar o nome da música, né? É uma junção de sons que muitas vezes não tem nem conteúdo que possa elevar a vibração, na verdade baixam a vibração, nós estamos o que? Baixando a nossa vibração, nós estamos optando por nos vincular, ao invés de nos libertar das nossas paixões inferiores. E Emmanuel diz, é indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É mais uma vez aquilo que a gente estava dizendo, de a gente estar buscando nos alimentar com coisas boas. Por exemplo, esse evangelho aqui. Olha, toda quinta-feira eu tenho o compromisso de vir aqui, de ver aquelas maravilhosas músicas do começo. Eu fiquei de olho fechado ouvindo ali, meu Deus. Aquelas músicas fantásticas ali que eu gosto demais, inclusive a Valentine da menina da. O nome eu não estou lembrando o nome dela agora, mas vocês conhecem, né, a cantora, né? Música maravilhosa, faz a gente vibrar numa. E depois vinha aquelas passagens, cada um dando a sua palavra, a sua mensagem, o seu toque, tudo coisa boa.
O que é isso? Eu estou reservando um momento, o ideal é que fosse todo dia, porque a gente não tem tempo para isso, mas né, reservando um tempo para me alimentar, para recarregar as baterias com coisas boas, para, como diz Emmanuel, organizar o meu santuário interior. Aí sim, eu começo a perceber que a vida começa a fazer mais sentido. E aí eu posso valer-me dos luzeiros do caminho, daqueles, como diz Emmanuel, aplicando o pavio da boa vontade. Eu vou ler só esse trechozinho, porque está chegando a hora e a gente tem que ter a disciplina, né, do horário. Eu vou concluir só com essa mensagem, com duas, são duas frases, né? A primeira é: vale-te, pois, dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade, e acende o teu achote para a jornada. Começa a fazer isso no dia a dia, porque o serviço, como diz Emmanuel, é o trabalho, ele diz isso no caminho, se não me engano, Encontro Marcado, está falando de trabalho, é uma das obras dele, mas é falando de trabalho, é manter esse conceito. O serviço é o trabalho interior, quando eu começo a trabalhar interiormente. E aí, para concluir com essa mensagem, agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos. Mas não ouvides, não esqueças tua candeia. Olha, tua candeia. Se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. Olha como é interessante. Agradeça a quem te ilumina, mas aprende a te iluminar. Porque a candeia é a lâmpada onde o azeite, o óleo aí é o amor. E a iluminação, o acender desse amor é o conhecimento. Quando eu começo a perceber que cada atitude do bem me faz bem, assim como faz bem ao outro, eu começo a me iluminar, não apenas a mente, mas também o coração. Gratidão por terem me ouvido até agora. Espero ter sido útil nesse espaço, nesse momento maravilhoso e divino que é o Evangelho do Núcleo Fraterno Bezerra de Menezes. Muita paz.